de março de 2018. Palmeiras faz a sua melhor atuação no ano, domina o São Paulo e vence o tricolor pela 6ª vez em casa. São Paulo demite professor Dorival Júnior e já tem negociações avançadas com possível novo treinador. Carille diz que não vai poupar jogadores contra o Botafogo. E ainda, os gols pelo Brasil e pela Europa. E mais um atleta encontrado morto no velho continente. Hoje é sexta-feira, hoje tem Chico Lang, hoje tem Celso Cardoso, hoje tem pizza e hoje tem Gazeta Esportiva especial para você. E o programa começa falando do São Paulo, que perdeu do Palmeiras por 2-0. Olha, definitivamente entrou numa crise que por enquanto parece não ter fim. O resultado provocou a demissão do técnico Dorival Júnior após uma sequência de 5 derrotas em 11 jogos disputados no Paulistão. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Boa noite para todo mundo. Uma sexta-feira também, além de tudo isso que você disse, de demissão aqui no São Paulo Futebol Clube. O tricolor perdeu ontem para o Palmeiras. De novo, São Paulo ficou pelo caminho no Allianz Parque. Já são 6 confrontos contra o Verdão na nova Casa Alviverde. 6 derrotas do São Paulo. Dorival Júnior foi dormir de cabeça inchada, já imaginando o que aconteceria hoje pela manhã, e não deu outra. O Dorival foi demitido, num primeiro momento, através de uma nota formalizando a saída, o desligamento do Dorival Júnior, do Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival e auxiliar técnico dele, e também do Léo Porto, um outro auxiliar que veio junto com o Dorival Júnior. Dorival que começou esse trabalho na metade do ano passado e terminou ontem nesse jogo diante do Palmeiras. De fato, a demissão foi nesta segunda-feira. Pouco mais de 50% de aproveitamento do Dorival Júnior, que disse adeus ao tricolor no gramado depois dessa derrota do São Paulo. O professor Dorival Júnior, que tem todo esse histórico de muita pressão em cima dele, repito, não saiu do São Paulo ontem, sim, na manhã seguinte. E antes da gente mergulhar de cabeça nessa história do técnico do São Paulo, tem a entrevista do Dorival Júnior hoje pela manhã aqui no CT, o Raí dando esclarecimentos agora à tarde, o executivo de futebol. Vamos relembrar o que aconteceu no Allianz Parque com os melhores momentos na voz do Vinícius Rodrigues. Hora do show! É hora de clássico aqui no Allianz Parque. O jogo de número 100 da história da nova Arena do Palmeiras. E hoje tem Clássico Paulista, tem Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras já sai com a bola. O Lucas Lima chegava na cara do goleiro, mas em condição irregular. Impedimento marcado. Vem arremesso na área, Marcos Rocha. No primeiro poste saiu mal o Jean. Caçou borboleta, o Jean deu um soco na bola, escanteio para o Palmeiras. E já cobrou o Palmeiras. Dudu entrou na área, tá valendo o cruzamento dentro da linha. Tira a defesa do São Paulo. Jean fica com ela. É Lucas Lima, faz o cruzamento. A bola no segundo poste, subiu Antônio Carlos, tá lá! Gol! Antônio Carlos! Gol do Palmeiras aqui no Allianz Parque. É Valdívia, escola de peito com o Brenner. Vem o São Paulo, boa abertura com Cueva, tá todo desarmado o Palmeiras. Cueva trouxe pro meio, bateu no gol, por cima do gol do Jailson. Bruno Henrique, de novo com o Vitor, chegou no fundo, vem o cruzamento, a bola rasteira, chegou no William, passou por todo mundo. Escanteio pro Palmeiras. Dudu ficou com ela, boa abertura com o William. Vem o Palmeiras, Bigode, boa abertura com o Marcos Rocha. Vai entrando na área, o Marcos Rocha pode bater no gol. Chutou torto, chutou pra fora. Borja ganha pro Palmeiras, ainda o Borja, William. Boa abertura com o Dudu, desce o Palmeiras em busca do segundo gol. Cruzamento, chegou no Vitor Luiz, Jean. Olha o Borja, tá lá! Gol! É do Palmeiras! Miguel Borja! O colombiano manda pro fundo das redes. Borja, Palmeiras 2, São Paulo 0.
Bruno Henrique. O lançamento para Antônio Carlos. Desviou, chegou no William. Jean! Espetacular a defesa do Jean. O William perde uma boa chance, é verdade. Ganhou o Lucas Lima do Hudson. Vem Palmeiras. Dudu. Entrou na área, Dudu. Preferiu chute cruzado para fora. Volta no Petrus. Palmeiras bagunçado. Vem o Shailon. Prefere o cruzamento para o Trellis. O desvio por cima no travessão. O Trellis ganhou do Antônio Carlos. E no desvio de cobertura, a bola explode no travessão. Dudu. Pelo alto para Marcos Rocha. Deixou com o Lucas Lima. Ainda o Palmeiras. Lucas. Buscava o Marcos Rocha. A bola sobrou no Bruno Henrique. De fora a bola desviada. Jean. Abre no Edmar. Tem espaço. Na área pede o Trellis. No meio encontra bem o Nenê. Pode fazer o cruzamento no segundo poste para o Trellis. Para fora. Perde uma grande oportunidade o colombiano Trellis. Quase 26 minutos do segundo tempo. Vem Nenê na bola. O levantamento. Tira do jeito que dá. A defesa tirou mal. Ainda o São Paulo. A condição é legal. Chute por cima do gol. Aí o camisa 20 concentrado pro lance. Ele olha o posicionamento da barreira. Do goleiro Jean. Partiu o Lucas Lima de perna canhota. Jean. A cobrança do Lucas veio no canto do Jean, que fez uma boa defesa. Inverte o jogo muito bem pro Scarpa. Ele contra o Valdívia, Scarpa trouxe para a perna esquerda que é a boa, fez mais uma finta, ajeitou para a esquerda e bate por cima do gol. Petrus, passe ruim do Petrus, Scarpa tomou para o Palmeiras, vem ainda o Gustavo Scarpa no meio, adiantou demais, perdeu. Mas perde o São Paulo mais uma vez. Marcos Rocha para o cruzamento para o Borja, está impedido. Impedimento marcado no colombiano, não vale o gol. Gustavo Scarpa. Boa invertida com o Lucas Lima, domina, vai pra dentro, Lucas Lima, pode bater no gol, trouxe pra perna direita que não é a boa, rolou na direita, chute cruzado no Marcos Rocha pra fora. E apita o fim de jogo, Flávio Rodrigues de Souza, o Palmeiras vence, 2 para o Palmeiras, gol marcados por Borja e também por Antônio Carlos, 0 para o São Paulo. O Verdão se garante como o melhor classificado de seu grupo, primeiro colocado. O São Paulo, numa pequena crise, perde mais um clássico, o terceiro neste ano. Não tenho dúvida que não foi o primeiro tempo somente, foi a nossa melhor partida na temporada, marcando o São Paulo forte nessa saída de bola, retomando bolas dentro do campo de ataque, tendo a circulação e a paciência de encontrar o melhor momento para atacar a profundidade. Toda essa intensidade que demonstramos hoje foi traduzida em gols. Foi o jogo de uma equipe e nós temos que reconhecer. O Palmeiras foi superior do primeiro ao último minuto, principalmente no primeiro tempo. Tivemos alguma lucidez na segunda etapa, muito pouca. A equipe que jogou foi a equipe que vinha jogando, que vinha atuando, que vinha fazendo esses últimos resultados. Qual foi o principal mérito do Palmeiras para essa vitória contundente? Acho que é a marcação nossa, né? A pegada nossa, o ritmo de jogo que a gente se impôs. Acho que a equipe está de parabéns. Agora, como eu falei, descansar e pensar muito no Ituano no domingo. Tivemos mais atitude dentro de campo, fomos mais intensos do começo ao fim. Com o apoio da nossa torcida temos que jogar dessa forma. Então, creio que fomos o merecedor e era para ter sido um placar muito maior. O Palmeiras hoje correu, lutou, o Palmeiras hoje correu atrás do objetivo desde o primeiro minuto. Eu acho que isso é muito importante. O que representa uma vitória dessa no Clássico para vocês aí? Representa uma tranquilidade até domingo. E para por aí, né, cara? E para por aí. Felipe, lamentar porque nossa equipe vinha na crescente muito boa, né, de vitórias, e agora começa aí tudo zero de novo pra gente retomar nossa confiança. E trocar o técnico é a solução, você acha? Não, claro que não. Os jogadores têm que estar ali dentro, têm que demonstrar, né, somos responsáveis disso. Jamais vai ter um culpado nesse momento. Para uma equipe como São Paulo, você fazer o número de pontos que nós fizemos nesse primeiro turno é vexatório realmente. Eu sinto isso e sou responsável
pelo momento do clube. Não jogo nas costas de ninguém, a responsabilidade é minha, a diretoria tem acompanhado o meu trabalho no dia a dia e eles sabem que nós estamos fazendo o máximo possível lá dentro, estamos nos entregando de todas as formas para que saiamos o quanto antes dessa condição e eu acredito muito nisso. As últimas palavras de Dorival Júnior como treinador do São Paulo Futebol Clube. Descansou, dor de cabeça, hoje de manhã foi chamado aqui no CT para uma conversa, recebeu a informação que já imaginava, o desligamento dele do tricolor paulista e na saída do CT, pela janela do carro, ele conversou rapidamente com alguns colegas de imprensa. Não, eu saí satisfeito com o clube de um modo geral, um agradecimento à torcida que entendeu o que vivíamos o ano passado, nos motivaram a trabalhar cada dia mais, houve uma entrega muito grande, eu fico satisfeito com tudo que eu recebi dentro de São Paulo, um agradecimento especial a todos e a maneira como nós tentamos fazer o nosso melhor para que o São Paulo pudesse encontrar um caminho. É um fato normal, corriqueiro, um agradecimento também diferenciado ao Raí, que assume aí um novo cargo, uma nova situação, com um novo pensamento, mas se mostrou sempre uma pessoa muito correta, como foi presente, como foi toda a diretoria, desde o Vinícius, o ano passado. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive e tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo. Eu acho que esse é o caminho. A reciprocidade existe e são fatos que a gente tem que passar na vida. À tarde, o interino André Jardini, que fez um belo trabalho na base do São Paulo, no time Sub-20, em Copa São Paulo, em Libertadores de América Sub-20, foi promovido, já estava promovido até a Comissão Técnica Permanente do São Paulo, comandou o treinamento. São Paulo tem jogo no domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Jardini será o comandante da equipe, muito provavelmente, nesse jogo de domingo no Morumbi. E durante o treinamento, o Raí apareceu na sala de imprensa, executivo de futebol, para prestar esclarecimentos a respeito da saída do Dorival e da chegada de um novo treinador. A negociação está avançada. Vamos ouvir o Raí. Não foi uma decisão de uma hora para outra, né? A gente já vinha conversando, obviamente, que o Dorival e a própria comissão técnica são pessoas já vividas no futebol, sabiam da situação, da pressão, da necessidade de uma reação da equipe, não só de resultados, mas também de jogo. Não estava surtindo efeito o trabalho, né? Por mais que a gente tenha acreditado e insistido um pouco mais do que normal, geralmente, no futebol brasileiro. Trouxemos o Jardini, que está como interino. O Jardini representa um projeto. Vocês estavam aqui, acho que a grande parte estava aqui quando eu cheguei aqui, que fazia parte também do meu projeto, o projeto do clube, ter uma comissão técnica permanente, trabalhar, ter um projeto de carreira, uma política de carreira aqui dentro, principalmente os profissionais de talento. E ele manifestou agora há pouco também o desejo de, além de estar aqui no dia a dia, de estar integrado com o trabalho, de também investir na sua formação. Com relação a nomes, para o próximo treinador, já temos um nome que a gente, entre outros que a gente estudou, já foi unanimidade entre as pessoas que participaram dessa decisão, que está bastante avançado, mas ainda em negociação, por isso não vou poder dar mais detalhes. O perfil desse novo treinador vai trazer que identidade a partir de agora ao São Paulo, ou que você pretende dar com ele? Um perfil de um padrão de jogo, principalmente, né, que tenha regularidade, que tenha segurança defensiva, mas que proponha sempre o jogo e com muitas alternativas de ataque, que é o que é necessário hoje em dia. É evidente que o problema não é só o treinador, né, todos nós dividimos aqui as responsabilidades, mas o treinador é um posto chave. Mas o que eu posso dizer é que não é o treinador que vai resolver, mas sim a sequência de um trabalho que está também em torno desse treinador, que a gente acredita bastante que vai complementar o que a gente está planejando. E com quem o São Paulo está negociando?
com o uruguaio Diego Aguirre. Ele que está no mercado, livre. O último trabalho do Aguirre foi no São Lourenço da Argentina. Ele também fez bons trabalhos importantes, digamos assim, no Internacional e no Atlético Mineiro. Teria sido uma indicação do próprio Lugano, que também é uruguaio, que tem o mesmo agente, o mesmo empresário, o Juan Figuer. O Juan Figuer tem acesso livre no Morumbi, no CT, no São Paulo há décadas, o que seria um facilitador. Além dessa história do empresário, tem também a característica do Aguirre, que parece se enquadrar com aquilo, com esse modelo que o Raí pretende implantar aqui, o Raí, a diretoria de futebol e essa nova comissão. Portanto, é o Diego Aguirre. O São Paulo quer acelerar o processo, fechar logo com o Aguirre, que comparado a outros nomes, por exemplo, como o Abel Braga, recebe um salário muito inferior, né, vale menos no mercado do que outros nomes. Se o São Paulo conseguir anunciar até segunda-feira, seria perfeito, na opinião do São Paulo, para ele já iniciar a semana trabalhando com o time, visando já a Copa do Brasil e a fase eliminatória do Campeonato Paulista. O São Paulo joga domingo no Morumbi contra o Red Bull. O São Paulo já está classificado, vai enfrentar o São Caetano, divide a liderança do grupo com o São Caetano, 14 pontos para cada time. O São Paulo está na frente pelo critério de saldo de gols, precisa ratificar esse primeiro lugar para poder decidir em casa essas partidas eliminatórias. Ou seja, pegaria o São Caetano primeiro, talvez até no Pacaembu. O São Caetano pode vender o mando de campo, é uma tendência, e depois resolver a parada no Morumbi. Diego Aguirre, portanto, deve ser esse nome. Se não der certo com Diego Aguirre, o que é pouco provável, São Paulo tem um plano B. Qual é o plano B? Sinceramente, eu não sei. Um abraço, boa noite, amigos. Muito obrigada, Alexandre Silvestre, por todas as informações. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, a demissão do Dorival Júnior. Falávamos aqui ontem, né, quem entrava mais pressionado no Clássico. Não é surpresa para ninguém, já era a fritura, né? Eu até escrevi no blog Na Cara do Gol, no blog que eu tenho na gazetesportiva.com, que a cabeça do Dorival foi servida na bandeja, quer dizer, já faltava marcar o dia. Já está um pouquinho tostada, porque o processo de fritura... já tem umas 2 semanas, 3 semanas. Há muito tempo, ele poderia ter caído já contra... Queimou o óleo, né? Contra o Ituano, não foi? Aí teve aquela reunião, falamos aqui, não, vai ter que mostrar melhor futebol e vencer, e colocar a Ferroviária, o Palmeiras como limite. Aí o São Paulo perdeu do Palmeiras e pronto, mandaram embora o Dorival. Mas esse processo de fritura, para mim, ele começa muito antes. Quando o São Paulo contrata Nenê, contrata o Trellis, a revelia do treinador, né, sem consultar, sem nada, sabe? Depois, quando faz uma reunião e impõe a obrigação de vencer o Palmeiras. Gente, compara. O Palmeiras é o melhor elenco do país. Você vai jogar na casa do adversário e você tem como missão vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque? Era mais fácil ser demitido antes, então. Quer dizer, então é uma fritura muito longa. O próprio Raí hoje falou, né? Nós tivemos paciência com o Dorival muito mais do que o normal. Ora, poxa vida, né? É o mínimo que se espera de um treinador que está no começo da temporada, com os jogadores chegando agora e tem um dia entre os jogos para treinar. Então, na verdade, isso é aquela velha covardia de sempre, de ter que dar uma resposta para a torcida, para conselheiro, para um monte de corneteiro, e é muito mais fácil você servir a cabeça do treinador na bandeja, chamar um outro como salvador da pátria para equacionar as coisas, equilibrar as coisas. E quantos treinadores o São Paulo trocou nos últimos tempos? Chamou o Rogério Ceni como se fosse também a salvação da lavoura. Numa mesma época do ano passado, foi demitido do São Paulo. Quer dizer, um pouco mais para frente, talvez. O São Paulo já demitiu um monte de gente e não resolveu, porque o problema não é necessariamente o treinador, é da cúpula para baixo. É da cúpula para baixo. Só que como eles não vão renunciar, é mais fácil mandar o treinador embora. Eu concordo que o futebol apresentado pelo São Paulo é muito aquém daquele desejado. Mas acho também que o elenco do São Paulo é muito aquém daquele desejado. Sabe? Então demitir o treinador é muito fácil. É mais do mesmo. Sabe? É o futebol brasileiro de sempre. E outra coisa, antes de terminar meu raciocínio. Vem Aguirre. É tão diferente assim do Dorival? Não, podemos fazer um bolão. Vai durar o quê? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 5 derrotas? Qual vai ser o limite?
o limiar, a tolerância com o Aguirre? O tempo dirá. Me cobrem lá na frente. Bom, meus amigos, o Celso falou quase tudo, mas vamos voltar um pouco e vamos falar de futebol, né? Porque o Palmeiras ontem matou o São Paulo. Isso é verdade. Você o Palmeiras falou também matou no o seu São blog Paulo. isso aí. Começou o jogo com o Felipe Melo dando uma voadora no Petros. O Petros caiu no chão e demorou para levantar. Aí eu falei, pronto, o Palmeiras hoje ganha. Porque o Palmeiras chegou junto mesmo. E os jogadores do São Paulo se intimidaram, se acovardaram. É um time covarde, o time de São Paulo. Time covarde. E o Dorival Júnior, na santa inocência, achou que se colocasse Nenê no banco e o Diogo Souza no banco, ele poderia colher algum fruto da juventude aí, do Brenner, desse Guilherme aí, Marcos Guilherme, e, enfim, esses caras que aqui entre nós são jogadores de razoável para baixo. Não dá nem para você conversar, você tinha que já enfiar, mesmo a goela abaixo, paciência, já que não foi exigência dele, mas aproveitar melhor o Nenê, aproveitar melhor o Douglas, o Diogo Souza, porque afinal de contas esses caras é que tem que segurar o rojão na hora H. Então entra em campo contra o Palmeiras, tocando a bola, na manha do gato, espera o Palmeiras vir. Não, foi para cima do Palmeiras, mas levou um baile do Palmeiras, levou um baile. E digo mais uma coisa para você, se o Palmeiras já estivesse uns 70%, 80%, ia 6, ia de 6, ia de 7. O Palmeiras, no segundo tempo, não se encontrou em campo. Ainda é um time em formação. Mas se não fosse isso, ia ser uma derrota histórica, vexatória. Pior que aquele 6-1 lá do Corinthians. Ia ser pior do 6-1 do Corinthians. Ia ser pior. Então, quer dizer, eu sinceramente acho que esses jogadores do São Paulo não merecem a menor confiança. A menor confiança. E ontem, teve jogador que tirou o pé. Teve um jogador do São Paulo que tirou o pé contra o Palmeiras. Ficou com medo de dividir bola. Essa que é a grande verdade. Os caras ficaram com medo do Palmeiras. E o Palmeiras se aproveitou e fez o que tinha que fazer. E tinha que fazer mais. Tinha que fazer mais. Porque time covarde, que entra com esquema covarde, com medo do adversário, não devia nem entrar em campo. Já devia perder para o WO. Sabe quando você vai, o cara começa o UFC e fala fight, e os caras não brigam? Quer dizer, quem não briga, sai fora, é eliminado, porque tem que ir para o combate. Né? E o São Paulo não teve nem peito para isso. Eu, sinceramente, eu também acho que você está certo, a Gui não vai resolver nada disso. Para mim, Raí e Ricardo Rocha estão fazendo uma administração péssima. O dono lá do perfume era muito melhor que eles. Não, aí também. Não, estou falando, era muito melhor que eles, porque ele não jogava futebol. Ele tinha só o quê? Dinheiro, né? É um cara independente, tem uma empresa valiosíssima, poderosíssima, né? E ele se impunha por isso. Mas não entendia de futebol, esses aí entendem de futebol. Como é que podem deixar? Só para completar. Só para concluir, para amarrar. O que me revoltou no futebol de São Paulo ontem foi o seguinte: foi o São Paulo, a apatia que o São Paulo demonstrou. Não teve força. Não teve força. Mas nem parece que é o São Paulo. No segundo tempo entrou o Nenê fez alguma coisinha. Mas olha, vou contar uma coisa para vocês. É vexatória a situação do São Paulo. Vexatória. E o Ricardo Rocha e o Raí não deram certo. Pode tirar que não vai servir. E Lugano, então, também não. Não é todo ex-jogador de futebol que dá certo como dirigente. Bom, Dorival Júnior é o 7º treinador a deixar o tricolor em 3 anos. A gente fez uma galeria sobre isso lá no site gazetesportiva.com e também perguntou a opinião do nosso internauta. Quem internauta gostaria de ver como novo treinador tricolor? Depois eu falo disso. O tema da nossa enquete desta sexta: Dorival é o principal culpado pelo fracasso do São Paulo? Yes or no? Vote lá no site gazetesportiva.com. É ou não é? Não. Longe ou disso. É um pouquinho? Não, para mim é o presidente do São Paulo. Daqui a pouco falo do Palmeiras. E aí, Chicão? Olha, nesse caso, ele é. Porque é o seguinte, se você aceita as imposições da diretoria e se cala,
Então quem cala consegue. Não, mas ele não se calou, ele falou que ele não pediu o Treleste. Ele não pediu aquele, não pediu esse, mas não tem nem o que comparar. Mas ele ia fazer aquilo. Brenner com o Trellis. O Trellis é muito melhor. Não dá para você comparar esse tal de Marcos Guilherme aí com o Diego Souza. Diego Souza. Sabe, você não pode tirar Nenê e Diego Souza se você tem no time. Não, me desculpe. O Diego Souza não está jogando nada, o Nenê não jogou nada. Esse Brenner é para jogar no Guarani. O Marcos Guilherme é para jogar na Ponte Preta, cara. Não é para jogar no São Paulo. São jogadores de baixo nível técnico. Não serve. Então, se você tem Nenê, e você tem Diego Souza, e você tem Trellis, você tem que dar um jeito de meter os 3 no time e fazer o time jogar. Então, eu acho que nesse aspecto o Dorival não conseguiu fazer. E entrou na dos dirigentes. Ele não... eles contrataram, mas eu não ponho para jogar. Quer dizer, o prejudicado foi o São Paulo. Então, eu acho assim, que aí ele mereceu cair. Falando em Ponte Preta, o Eduardo Batista caiu também. Foi demitido da Ponte Preta, caiu com a Ponte no Campeonato Brasileiro, agora também não conseguiu classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Sobre o Palmeiras, para não dizer que não falei do Palmeiras, o Chico tem razão, você tem que destacar. Você está falando muito do Dorival, da queda. Foi a melhor partida do Palmeiras no ano. Nossa, talvez até mais, hein? O Palmeiras teve bons momentos contra o Santos, foram 2 começos de tempo. Contra o Corinthians também. 10 primeiros minutos do primeiro tempo, 10 do segundo. E assim vai. Não, acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras durante os 2 tempos. Mas contra o Santos, por exemplo, o Palmeiras teve os primeiros 15 minutos fulminantes, o segundo tempo, os primeiros 15 minutos fulminantes. Agora, esse jogo com o São Paulo, marcou em cima, parecia final de campeonato, espírito de Libertadores, foi até destacado depois na coletiva. E olha, o Palmeiras assim, jogando assim, vai dar muito trabalho para qualquer rival. Bom, a gente perguntou então quem deveria assumir o São Paulo, só para dar a opinião do internauta. Luxemburgo, 35% dos votos, Aguirre, 8%, Felipão, 5%, Dunga, 6%, Jorginho, 1%, Leonardo, 10%, OO, 3%, Milton Mendes, 4% e Cuca, 26%. No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Uberlândia por 2-0 e assumiu a 3ª colocação com 15 pontos. 5 atrás do América Mineiro e 13 do líder Cruzeiro. Veja os gols. O Atlético Mineiro visitou o Uberlândia e conseguiu abrir o placar somente no segundo tempo com o artilheiro Ricardo Oliveira, 1-0. No finalzinho da partida, Luan deixou o dele e definiu o resultado. A vitória por 2-0 deixou o Galo na 3ª posição do campeonato com 15 pontos. A quinta-feira também teve bola rolando pela Copa Sul-Americana. A gente viu aí o Defensa e Justiça. Tristes lembranças para o São Paulino, que foi justamente o time que eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana, com o Rogério Ceni no comando, diga-se de passagem. No comando. Né? E falando em Copa Sul-Americana, o São Paulo vai ter outro argentino pela frente. Qual que é, Celso? Rosário Central. Maria, primeiro jogo em Rosário, jogo decisivo no estádio do Morumbi. Ou seja... Então vai ser uma trabalheira, uma choradeira. A estreia do São Paulo, inclusive, se não me falha a memória, é semana que vem. Estou certo, Rodolfo? Eu acho que é... Na 12 de abril. 12 de abril. Então é no mês que vem. Mês que vem. Ainda bem, porque o novo treinador vai ter tempo de fazer alguma coisa. Espero, né? Que consiga fazer alguma coisa. Mas ali, nem com varinha de condão. É verdade. A varinha do Harry Potter. Depois que ele vence o Valdemar, né? Voldemort. Não, é Valdemar. Não, é Voldemort. É Voldemort ou Valdemar? Voldemort. Voldemort. Quando ele vence o Voldemort, ele vai lá e pá. Daqui a pouco ele vai querer o Harry Potter como técnico do São Paulo. E a varinha dele tem um nome, né? Como é que é mesmo? Não sei, a varinha do Harry Potter. Olha, eu só sei de outro... Bom, deixa para lá falar de varinha. Eu li todos os livros. A rede balançou também pelas oitavas de final da Liga Europa. Destaques para as derrotas do Milan e do Borussia Dortmund. Notícia triste. 5 dias depois do falecimento do zagueiro Davi Astori, da Fiorentina, outro atleta foi encontrado morto enquanto dormia. É o Tomás Rodrigues, de apenas 18 anos. Ele foi achado sem vida na cama dele, na concentração do clube, o Tour FC da França. A equipe, por meio de um comunicado oficial, informou sobre a tragédia, diz que está abaladíssima, sob uma imensa tristeza, e as causas da morte ainda não foram divulgadas. Ele vai passar por uma autópsia. No site gazetesportiva.com a gente relembrou
a quantidade de mortes súbitas em campo, mas agora essas extra-campo também estão assustando, não? Mas na verdade é só uma consequência, né? Eu acho que a essência mesmo, há muito tempo, Serginho foi 2004. A gente já tem aí quase 15 anos. Lembra o Miklos Ferrer também? Sim, claro. 2004. 2004. Na frente do Argel Fluxo, que jogava ainda no Porto. Quer dizer, então, eu ainda acho que... Quer dizer, há muito... imagina, na minha humilde condição de jornalista, mas há, inclusive, grande parte da medicina esportiva que pensa ainda em fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre os efeitos. Porque, veja só, a gente vive dizendo que o esporte é saudável. Mas quando a gente está falando de esporte profissional, de alta performance... Alto rendimento, alta performance... Alta exigência. A exigência do organismo humano ela é muito grande. Sobrecarga. Quer dizer, claro que tudo é feito muito... E são exceções, né? Você vê, mas ainda assim são casos pontuais, mas... Muitos casos. E recorrentes, porque tem 2007, tem 2009. Exatamente. Né? Então, talvez seja o caso de fazer um estudo aprofundado para ver até que ponto, né, você pode ir, até que ponto você tem que fazer uma pausa entre um exercício e outro. É a mesma coisa que se discute muito no MMA ou por causa do impacto dos golpes na cabeça. Então, por exemplo, a gente está falando de um esporte... Disso, né? Mas eu acho que no MMA ainda é mais grave, porque mas na verdade... Que não morreu nenhum cara lutando MMA, um ou outro. Mas já aconteceu. Mas o lance, Chico, deixa eu só concluir. Não é acusar o esporte. Não é o choque da violência. É sim. É o preparo. Já tem estudos... É o preparo. Mas quando você tem o golpe na cabeça, seja com o cotovelo, seja com o joelho, seja com tudo, você causa um dano cerebral que pode trazer demência no futuro. Então, a gente está falando de um esporte que é relativamente novo. Tem o quê? O MMA, 20 anos aproximadamente. A gente vai ter um resultado disso daqui a uns 20, 30 anos, quando esses atletas que estão agora vão estar envelhecendo. Quer dizer, então, tudo isso, na verdade, não é ser contra o esporte. Na verdade, você levantar um estudo até que ponto isso pode ser realmente prejudicial para a saúde humana. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que a gente sabe é que todo jogador brasileiro, todo jogador jovem brasileiro que sai daqui, é magrinho, franzino, não teve boa alimentação, vai para a Europa, a primeira coisa que os caras fazem é meter comida no cara e bomba no cara para o cara crescer musculatura, crescer o osso, sei lá, faz uma série de outras coisas, até aumentar a altura dele. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo. O Ronaldo Fenômeno teve graves problemas no joelho e hoje ele conta. Eu quando cheguei no Ajax, eu era magro, era isso aqui. Aí me fizeram uma dieta. Dieta entre aspas. É bomba mesmo. É bomba mesmo. Dão bomba para os caras. Então agora isso tem que você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque tem garoto... O meu cardiologista, que é o Dr. Hussein Yaktini, sempre me fala o seguinte. Tem cara que tem uma constituição no coração que aguenta mais ritmo puxado que outros. Então, a idade, nesse aspecto, pouco importa. Tem pessoas de 90 anos que já deviam ter todas as veias do coração entupidas e não tem nenhuma. E tem gente com 30 anos, 40 anos, que tem problema de gordura na veia. Então, cada corpo é uma história. Então, não adianta você padronizar, você tem que testar. Você quer deixar o cara o super-homem, o Capitão América, né? Porque a história do Capitão América é essa, né? Ele é magrinho, franzino, ele entra numa máquina e vira um gigantão, né? Então, para você produzir Capitões Américas, você tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que aguenta, né, tomar isso aí durante muito tempo. O Zico mesmo, que cresceu 5 centímetros, você vê, ele tem a minha idade, eu acho que eu estou mais bem conservado que ele. E eu não sou atleta. Ele foi um atleta, estou mais bem conservado. Outro dia eu vi ele transmitindo aí o jogo lá Paris Saint-Germain pelo esporte interativo, com o meu querido André Henning, um beijo nessa careca maravilhosa, né? Que, pô, eu pensei, quem é esse velhinho? Aí eu olhei, era o Zico. E imagina você, o Sócrates mesmo, né? Morreu cedo. Então eu acho que esse negócio de você puxar pelo jogador brasileiro quando o cara vai para lá, é que está errado. Parar com esse negócio de bomba no esporte, porque tem muita gente tomando. Domingão, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda para a gente falar muito sobre essa crise São Paulina e também sobre a reta final do Campeonato Paulista. Estarão conosco o ex-jogador Marcos Assunção e o ator corintiano Dan Stulbach.
Imperdível, hein? E também no domingo, a partir das 10 para as 3 da tarde, você confere aqui na TV Gazeta mais uma transmissão da Liga de Basquete Feminino no duelo entre Santo André e Funvic-Ituano. Olha só. Terceira colocada com 13 pontos, a equipe de Santo André irá enfrentar neste domingo o Funvic-Ituano. O time do ABC Paulista busca retomar as vitórias, já que foi derrotado no último jogo pelo Sampaio Basquete, numa partida muito disputada no Maranhão. Para isso, o Santo André aposta no fator casa, já que dos 4 jogos que fez até agora em seu ginásio, a equipe venceu 3. Outro trunfo do técnico Bruno Guidorizi é a boa fase da ala Jaqueline, segunda melhor jogadora da liga em pontos e líder em arremessos de 3. Já o adversário precisará melhorar o retrospecto como visitante para sair vencedor do duelo. Em sexto na tabela, com 11 pontos, o Funvic venceu apenas 2 das 5 partidas que fez longe de Itu. Assim, o técnico Antônio Carlos Barbosa deposita sua confiança na experiência da pivô Kelly, quinta cestinha na atual edição da LBF, e no talento da jovem armadora Joyce, primeira colocada em assistências na liga. Então, fique ligado, neste domingo, às 3 da tarde, a bola sobe para Santo André e Funvic-Ituano, ao vivo e exclusivo na tela da TV Gazeta. Não é minha banda. Não é sua banda? Não é minha banda, não. Mas que você entrar cantando. Vamos lá. Perdi até o fio da meada depois. Não, você ia falar do... Depois de narrar, né, no final de semana passado, a final do Brasil Open. Algo que foi marcante, importante. Né? Belo jogo. Maravilhoso, hein, Celcinho? Parabéns. Muito bacana, muito obrigado. Vou estar de volta no basquete no domingo. Né? Então, vou narrar esse jogo aí. Sério? Você vai ter folga? Não, que folga. Eu vou narrar esse jogo. Então, mas você não narrou semana passada? O tênis. Então. E esse, final nossa de semana... chefe não é brincadeira não, hein, Mas como assim? Eu trabalhei domingo, vou trabalhar outro domingo? Como eu tô de folga? Não, eu tô perguntando, você não vai ter folga? Eu estou te defendendo, homem. Muito obrigado. Olha, eu tô te defendendo. Muito obrigado. Não, eu vou folgar no sábado. Pergunta aí pro Chico Lang se você não vai... Eu vou falar uma coisa no sábado. Dá até prazer de fazer. Dá, claro que é dá, bom sabe? demais. Então, é muito bom. Então, domingão, a partir das 10 para as 3, né? Estaremos transmitindo ao vivo, Santo André e Funvic-Ituano, LBF, aqui na Gazeta. Tá certo? Tá certo. O convite está feito. Então a venha. gente volta a falar do Palmeiras, que treinou agora há pouco lá na Academia de Futebol, já pensando no confronto contra o Ituano no próximo domingo. As notícias do Verdão, agora, com a nossa repórter Marina Paniza. Olá, Michele! Aqui do lado palmeirense, o clima é tranquilo depois da vitória contra o São Paulo no Clássico ontem no Allianz Parque. Palmeiras voltou a vencer depois de 4 rodadas sem vitórias e de quebra manteve aquele tabu sobre o rival no Allianz Parque. Desde a inauguração do estádio em 2014, são 6 partidas contra o São Paulo e 6 vitórias. Além disso, o Palmeiras voltou à liderança da classificação geral. Quarta-feira, o Corinthians tinha tomado a liderança, o Palmeiras venceu ontem e voltou à liderança geral. Agora tem 23 pontos contra 20 pontos do Timão. Palmeiras está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas ainda falta uma rodada. No próximo domingo, às 5 horas da tarde, o Verdão viaja até Itu para encarar o Ituano. Para esta partida, o técnico Roger Machado não terá Felipe Melo e Vitor Luiz. Os jogadores tomaram um 3º cartão amarelo ontem no Clássico e estão fora da partida. Outros 3 jogadores estão pendurados: Antônio Carlos, Borja e Lucas Lima. A tendência é que Roger Machado poupe esses jogadores para a última rodada. Aqui na Academia de Futebol, os titulares da partida de ontem fizeram um trabalho à parte na academia. Em campo, apenas os reservas e aqueles 3 jogadores que entraram ao longo do Clássico: Thiago Martins, Moisés e Gustavo Scarpa. A grande novidade no treinamento desta sexta-feira foi a presença do lateral esquerdo Diogo Barbosa. Diogo, que foi contratado para esta temporada, sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo no dia 12 de janeiro. Desde então estava em recuperação. Diogo Barbosa esteve no gramado durante a semana, mas apenas para dar umas corridinhas. Hoje o jogador colocou as chuteiras pela primeira vez e treinou com bola.
fez um trabalho separado com Fabiano e Edu Dracena. Ainda não dá para saber quando o jogador retorna aos gramados, mas mesmo assim, uma ótima notícia para o torcedor palmeirense. Da Academia de Futebol, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. O Corinthians, com a vitória sobre o Mirassol, com aquele golaço do Emerson, a gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, assumiu provisoriamente a primeira colocação, né? O time de melhor campanha do Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras, com a vitória de ontem, recuperou, na verdade, ou manteve-se, né, na ponta como melhor campanha. Só que esses números, né, essa classificação, ela vale até a final. São computados também os pontos das quartas de final e das semifinais. Então, eu acho que o Roger acerta em colocar um time reserva contra o Ituano por duas razões. Primeiro, porque ele acaba poupando realmente os jogadores titulares nesse início de temporada. Ele é muito difícil, tem jogo quarta, domingo e tal. E ele tem um bom elenco, é uma maneira também que ele tem de rodar jogadores bons, de renome e que não estão entre os titulares. Isso vale para Scarpa, isso vale para Guerra, Tietê, sabe? Colocar todo mundo, o próprio Keno, né? E colocar todo mundo para jogar e manter também a motivação desse elenco. Repito, é bom ter um elenco grande como o do Palmeiras, qualificado como o do Palmeiras, é ótimo. Mas você também precisa manter a motivação desses caras. Porque se eles ficam lá só na reserva e não vê possibilidade de entrar, né, aí você acaba minando um pouco o ambiente. É isso que você falou, é importante, viu? O Miller, que é nosso companheiro de mesa redonda hoje, né? Ele sempre fala isso. O jogador aceita a reserva, uma vez, duas vezes, três vezes. Quando ele percebe que não vai jogar mais, aí ele desmotiva, começa a fazer panelinha dentro do elenco. Então, o bom treinador, por isso que se fala que o cara é bom de vestiário. O que é bom de vestiário? É perceber quem está satisfeito, colocar o cara, aí tira um que está meio cansado, põe outro e tal. E esse é o cara bom de vestiário, que tem o vestiário na mão. Claro. E o Roger está agindo certo, concordo com você. Tá certo, Chicão. Tá certo? Bom, Corinthians do Chico Lang, domingo, vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. E o Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a sexta-feira do Timão. Apesar da classificação antecipada no Paulistão e de na próxima semana ter jogo pela Copa Libertadores da América, o técnico Fábio Carilli não vai descansar jogadores contra o Botafogo. É certo, é Fagner e Cleison e Jadson não vou levar por conta do segundo cartão. Se tomar o terceiro tem que cumprir depois, com 2 a gente sabe que limpa. A princípio só esses 3 jogadores que não viajam para lá. Apesar de não descansar jogadores, o Corinthians não terá força máxima. Além de Jadson e Júnior Dutra, que estão pendurados, Carilli também não vai contar com René Júnior contundido e Fagner suspenso. Com isso, o jovem Mantuan, revelado nas categorias de base do clube, vai pela primeira vez jogar como titular. Independente de ser o meu primeiro jogo como titular e o meu primeiro jogo valendo mesmo no ano, estou bem preparado, estou pronto para ajudar a equipe. A ansiedade eu acho que ela é normal, né? Até porque é sonho principalmente meu, que faz muito tempo no Corinthians, então eu creio que vai ocorrer tudo bem. Apesar de ser um estreante, Mantuan se diz pronto para o desafio. Jogar ao lado de ídolos é importante. E o atleta afirma inclusive que está adaptado e entrosado com os companheiros, pois em sua chegada ao profissional, teve que se submeter às brincadeiras da rapaziada. O começo é sempre complicado quando você vem da base. O começo é complicado, mas depois acostuma, aí já começa a resenhar, a conversar, a raspar a cabeça. Quer dizer, a primeira é só uma parte, né? Aí treinar com a cabeça toda zoada. Aí assim vai indo, mas depois acostuma, aí já convive no vestiário, é mais tranquilo. Outro que também deve estar entre os titulares é o jovem Matheus Vital. Para essa garotada que está entrando na equipe, o jogo de domingo tem sabor de decisão. Pois apesar do time estar classificado, essa partida vale a liderança da classificação geral do Paulistão. Esse é o nosso objetivo, né? Terminar como primeiro colocado. É o objetivo que a gente traçou desde o começo do campeonato e vai ser para essa última partida também. Vamos entrar com tudo para buscar essa classificação em primeiro. Tá, e portanto o Corinthians também com essa possibilidade, né, de brigar pela primeira colocação, mas do jeito que as coisas estão, né, confirmando, ou seja, o Palmeiras em primeiro, ou o Corinthians em primeiro, mas segurando essa ordem aí, Chico,
Existe a expectativa, claro que o São Paulo está na briga, que o Santos está na briga, mas Corinthians e Palmeiras ficam de lados opostos na chave. Então poderíamos não ter... vão se pegar. Não, teve só na final. Só na final. Então já imaginou uma final, Corinthians e Palmeiras, depois de quase 20 anos? 18 anos, a última foi em 99. Anos. E foi aquela do Adilson. Do Edilson, que fez a embaixadinha, e o Paulo Nunes foi feio. Maria. Mas Palmeiras e Corinthians é isso mesmo. Agora, de qualquer forma, ainda bem, o São Paulo está classificado, o Santos está classificado. Só resta saber se o São Paulo fica em primeiro ou segundo, se joga fora, joga dentro, né? Mas se jogar fora, vai jogar no Pacaembu, como você falou. Então, quer dizer que eu acho que o Corinthians é o seguinte, tem que dar ritmo para essa molecada mesmo, sabe? Esse Matheus Vital está me surpreendendo de uma forma positiva, né? Não esperava. E o Mantuan na lateral direita, que é uma dúvida, né? Eu gostava dele jogando de volante. Agora, na lateral direita, não sei se ele vai se adaptar. O Maicon se adaptou muito rápido à lateral esquerda, mas já pediu para não jogar, né? Então deve ser disputado aí pelo Sid Clay e pelo Capixaba, né? E, enfim, o Corinthians vai se acertando, né? O Corinthians é um time que tem um esquema, não abre mão daquele esquema, né? Outro dia eu estava ouvindo até um debate interessante lá na Sport TV. Depois o Roger Chinelinho comanda aquele programa lá, apesar dele ser um chato de galocha, né? Ele fez uma pergunta. Você não engole aquele pênalti contra o Figueirense, né? Vai tomar banho, aquilo foi de lascar. Ele fez uma pergunta interessante, né? Ele perguntou assim, mas por que na verdade, esse pessoal que é improvisado e dá certo não fica, né? Na posição. Aí perguntaram para ele, mas você foi improvisado? Não, nunca me improvisaram, mas às vezes eu tive que jogar de atacante, né? E eu me lembro dele jogando um pouco mais enfiado, é verdade. Então essa molecada tem que ser um pouco mais eclética, né? Lá na Europa não tem conversa, o cara tem que ir jogando o técnico pôr. Bom, fim da nossa enquete. Dorival é o principal culpado pelo fracasso do São Paulo? A maioria dos votos diz que sim. 57%, o pessoal não perdoa mesmo. A gente encerra o Gazeta Esportiva lembrando os 2 anos sem o mestre Naná Vasconcelos, um dos maiores percussionistas da história. Beijo pra vocês e até domingo no Mesa Redonda, 9 da noite. Chicão. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Até já.